Todos os filmes de desastre que você já viu mentiram para você. Quando Hollywood decide destruir o mundo atirando a Lua contra a Terra, eles mostram sempre a mesma cena: uma esfera cinzenta gigante a entrar na atmosfera, a cobrir o céu inteiro e a colidir com o oceano num impacto sólido e brutal. É uma imagem poderosa, cinematográfica e aterrorizante. O único problema é que a física não permite que isso aconteça. A realidade de uma aproximação lunar seria muito mais estranha, visualmente mais bela e infinitamente mais cruel do que uma simples batida. A Terra não permitiria que a Lua nos atingisse inteira. Antes que o nosso satélite pudesse tocar a superfície do nosso planeta, ele seria vítima de um assassinato gravitacional. A Terra, num ato de autodefesa cósmica, despedaçaria a Lua no céu, transformando a nossa companheira noturna num anel de morte. Para entender como isso aconteceria, precisamos de esquecer a ideia de que a Lua é uma rocha sólida e imutável. No espaço, a gravidade é quem manda. E a gravidade tem uma regra implacável: quanto mais perto você está de um planeta gigante, mais força ele exerce sobre você. Hoje, a Lua está a uma distância segura, onde a gravidade da Terra a mantém presa numa valsa elegante e estável. Mas vamos imaginar um cenário hipotético onde algo corre mal. Talvez um asteroide gigante empurre a Lua, ou a sua órbita comece a decair misteriosamente. Ela começa a aproximar-se. No início, seria apenas um espetáculo bonito. A Lua ficaria maior e mais brilhante, iluminando as noites como se fosse dia. As marés subiriam, engolindo cidades costeiras como Nova York e Rio de Janeiro, mas a humanidade, teimosa como é, tentaria sobreviver. O verdadeiro terror começaria quando a Lua chegasse a cerca de 18 mil quilômetros de distância da Terra. Este ponto no espaço tem um nome científico: o limite de Roche. É uma linha invisível, uma fronteira matemática da destruição. É o ponto onde a gravidade do planeta se torna mais forte do que a gravidade interna do satélite. Pense na Lua como uma bola de areia compactada. O que a mantém redonda e unida é a sua própria gravidade puxando tudo para o centro. Mas, ao cruzar o limite de Roche, a Terra começaria a puxar o nariz da Lua com muito mais força do que puxa suas costas. A diferença de força seria tão brutal que a Lua deixaria de ser uma esfera. Se você olhasse para o céu nesse momento, veria algo saído de um pesadelo surrealista. A Lua começaria a esticar-se. Ela tomaria a forma de um ovo gigante, depois de uma bola de rugby, e depois de um charuto longo e deformado apontado para nós. Você ouviria o som impossível de um corpo celeste a gemer, enquanto a crosta lunar se rachava e montanhas inteiras desmoronavam. E então, o clímax visual aconteceria. Sem bater em nada, sem uma explosão de fogo, a Lua simplesmente se desfaria. A força da Terra superaria a coesão da rocha lunar. Num silêncio absoluto no vácuo, o nosso satélite explodiria em trilhões de pedaços. Grandes blocos do tamanho de cidades, pedras do tamanho de carros e uma quantidade infinita de poeira seriam arrancados e espalhados pelo espaço. Em questão de horas, a Terra deixaria de ter uma lua e passaria a ter um anel. Tal como Saturno, o nosso planeta seria cercado por um disco majestoso de detritos brancos e cinzentos, a brilhar intensamente com a luz do Sol. Para um observador em Marte, a Terra seria agora o planeta mais bonito do Sistema Solar. Uma joia azul cercada por um halo de diamante. Mas aqui embaixo, na superfície, a beleza duraria pouco. Esse anel não seria estável como os de Saturno. Ele seria um anel instável, formado numa órbita baixa demais. E é aqui que o cenário de Hollywood perde feio para a realidade da física. O problema não é uma rocha gigante bater na Terra. O problema são bilhões de rochas médias. Os fragmentos desse anel começariam a cair. Não seria um impacto único. Seria uma chuva de meteoros que duraria anos, talvez séculos. O céu seria preenchido dia e noite por riscos de fogo. Cada pedaço da Lua que entrasse na atmosfera a milhares de quilômetros por hora geraria calor por atrito. Um meteoro sozinho não faz muita diferença. Mas multiplique isso por milhões, todos os dias. A atmosfera da Terra começaria a aquecer. O céu mudaria de azul para um laranja incandescente. A temperatura global subiria drasticamente, não por causa do Sol, mas porque o teto do mundo estaria literalmente a pegar fogo com os restos da nossa antiga protetora. Os oceanos começariam a ferver. As florestas entrariam em combustão espontânea apenas com o calor do ar. A humanidade não morreria esmagada por uma colisão, morreria cozida num forno planetário, presa sob um céu que brilha com a fúria de 1000 vulcões.
Os sobreviventes, escondidos em bunkers profundos, saberiam que a superfície se tornou um inferno estéril. E a ironia final seria cruel. Quando a poeira baixasse, 1000 anos depois, e os descendentes de quem sobreviveu saíssem das cavernas, eles olhariam para cima e não viriam mais a lua que inspirou poetas e namorados durante milênios. Eles viriam um arco fino de poeira, os restos de um cadáver celeste que a própria Terra assassinou. A Terra ganharia sua decoração, os seus anéis, mas o preço seria a extinção de quase tudo que vive nela. Saturno, com seus anéis gloriosos que tanto admiramos, pode ser na verdade um cemitério gigante, exibindo os ossos triturados de luas que ousaram chegar perto demais. Portanto, da próxima vez que você olhar para a lua cheia e a achar bonita, lembre-se de que ela está exatamente onde deve estar. Ela é a nossa guardiã, mas apenas enquanto mantiver a distância. A física é uma relação de respeito, e no cosmos, a intimidade excessiva é fatal. A pergunta que deixo para você é: sabendo que os anéis planetários são feitos de destruição, você ainda consegue olhar para Saturno com os mesmos olhos, ou agora você só consegue ver os destroços de um mundo que já morreu?